Nós gostaríamos de saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou agraciado por Deus nessa noite de poder estar aqui, um dia tão especial para essa igreja, que é tão especial na minha história e na minha trajetória. Eu tenho 41 anos e essa igreja começou a influenciar a minha vida quando eu tinha 12 anos. Porque aos 12 anos, quando eu era aluno da Escola Municipal Álvaro Lins, lá em São Judas Tadeu, aliás, é São Judas Tadeu mesmo, a diretora Cristina, que era dessa igreja, convidou um grupo de jovens dessa igreja, de uma banda chamada Selo 5, e eles foram lá na escola. E foi a primeira vez que eu ouvi falar de Jesus. Foi lá na escola, com o evangelho sendo pregado, para mim, quando eu ainda nem tive a oportunidade de ler a Bíblia. E pela primeira vez eu comecei a estudar a Bíblia, porque disseram para mim, pessoas que eram dessa igreja, que a Bíblia é importante. Eu me converti nessa igreja, num culto de quarta-feira, no ano de 96, no quinto banco aqui. E essa história que é tão marcante para mim, é tão importante para mim, há pessoas que são fundamentais. Reverendo Eloy, que sempre foi alguém que cuidou de mim, sempre teve carinho e acolhimento. Reverendo Jefferson, que foi e continua sendo foi a primeira pessoa que orou por mim, depois que eu aceitei Jesus. A oração ele que fez, dizendo na oração que seria muito difícil a vida com Jesus, mas que eu tinha que ficar firme. E ele pedia a Deus para me ajudar a ficar firme. No dia seguinte eu fui perseguido. E eu só não caí porque aquela oração era uma oração que ficou no meu coração. O reverendo Ercino está aqui, e quando eu fui para o seminário, foi o meu professor. Eu sou, hoje, o que eu sei de Novo Testamento, eu devo ao reverendo Ercino, meu professor de exegese, que me ensinou que não é só saber grego e hebraico, mas é saber comunicar a vida para as pessoas, como ele sempre comunicou. Ou seja, eu posso ficar a noite toda falando e compartilhando de coisas que aconteceram neste lugar. Até o cheiro daqui não mudou. Esse cheiro de madeira. E quando os ônibus passam lá fora, o chão treme, essas coisas estão na minha memória. Então, essa igreja é parte fundamental da minha história. A minha filha, que ainda não conhece essa igreja, vai conhecer, se Deus nos der graça, ela não conhece pessoalmente, mas ela sabe que eu comecei minha história aqui. Ela tem 5 anos. E eu quero dizer para os irmãos que é um prazer muito grande poder compartilhar com os irmãos da palavra nessa noite. Eu queria convidá-los a ficarem de pé, por favor. Nós vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 1, o verso de número 23. E antes de lermos, nós vamos orar rogando a Deus a iluminação do Espírito do Senhor para compreendermos a sua santa palavra. Mateus capítulo 1, verso de número 23. Vamos orar. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque a Tua palavra está aberta diante dos nossos olhos. Que os nossos corações também se abram para que essa palavra, que é viva e eficaz e cortante, possa, Senhor, nos fazer discernir em nossa vida os Teus desígnios, a Tua vontade, e nos ajude a compreender o sentido da Sua presença em nós. Ajuda-nos, Senhor, a, diante do Evangelho, recebermos o Evangelho como uma boa nova que é atualizada em nossa vida, para que aquele que entrou por essa porta sofrendo saiba que há boas notícias que serão extraídas desse texto. Notícias essas que são eternas, mas também são específicas, especiais para nós, hoje, agora. E dá-nos, ó Deus, a graça de, ao ouvir essas notícias, reconhecermos no nosso coração a Tua voz, porque nós viemos aqui para Te ouvir. É a oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Eis que a Virgem conceberá e dará luz a um filho e chamá-lo-ão pelo nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Os irmãos e irmãs, por favor, podem se sentar. Quando nós tomamos a Bíblia nas mãos, nos dias de hoje, quando nós compramos uma Bíblia, a Bíblia é um livro que nós abrimos
e que tem folhas de papel, de material vegetal. Mas não era essa a experiência dos primeiros cristãos. Os primeiros cristãos não liam uma Bíblia de papel que eles abriam. Os primeiros cristãos, eles abriam não um papel, um livro, como se fosse encadernado, mas eles abriam um rolo. A primeira palavra do Evangelho de Mateus é a palavra biblos, rolo. E esse rolo, que é o Evangelho de Mateus, ele vai trazer, na sua intenção, isso está no capítulo 1, verso 1, ele vai trazer as origens de Jesus, que não são apenas os registros da sua ancestralidade, dos seus ancestrais, mas sim como Jesus se insere na história do povo de Israel. Porque Jesus, em Mateus capítulo 1, verso 1, e Mateus capítulo 1, verso 17, ele é filho de Abraão e ele também é filho de Davi. Ele é aquele que dá sentido aos patriarcas, Abraão. Ele é aquele que também ajuda a entender quem eram os monarcas, Davi. Jesus é aquele que faz com que o exílio finge. Porque no verso 17 diz que das gerações de Abraão até Davi eram 14. Que não é um número ocidental, 2 vezes 7. 7 é um número da perfeição, que já nos leva a entender que esse texto é um texto para judeus. Porque ele usa os códigos numéricos dos judeus para falar do ensino perfeito, 7. São 7 bem-aventuranças no capítulo 5, verso 3 a 10. São 7 parábolas no capítulo 13. 5, o Pentateuco tem 5 livros. Os Salmos, o louvor perfeito de Israel, tem 5 livros. A Lamentação perfeita de Lamentações de Jeremias tem 5 capítulos. Todos eles, começando com uma letra do alfabeto hebraico, 1º, 2º, 3º, 4º capítulos. Só o 5º muda isso. Mas mesmo assim, são 22 versículos para serem as 22 consoantes do alfabeto hebraico. Pois bem, Mateus tem 5 discursos. O discurso do capítulo 5 a 7, o discurso do capítulo 10, o discurso do capítulo 13, o discurso do capítulo 18, o discurso do capítulo 24 e 25. Ou seja, esse livro aqui é um livro que, para você entender a mensagem do mesmo, é preciso que você, de alguma maneira, consiga compreender como é que as pessoas percebiam esse livro quando liam. E até eu preciso corrigir essa frase que eu acabei de dizer, porque não é bem ler o livro, porque a gente sabe hoje que a Palestina, onde esse livro era conhecido, era um lugar com pelo menos 70% a 80% de analfabetismo. Esse livro era lido por alguém, mas ele era ouvido pela comunidade. As pessoas se sentavam como vocês estão sentados, e esse livro ia sendo lido, e cada parte, cada seção do livro, tem uma indicação para dizer, aqui começou o ensino, aqui terminou o ensino, aqui começou a cura, aqui terminou a cura, aqui começam as parábolas, ali terminam as parábolas. Porque as pessoas, elas prestam atenção, elas aprendem por ouvir, e enquanto o texto está sendo lido por alguém na frente da comunidade, o rolo está sendo aberto, existem alguns indícios, alguns sinais desse livro, para que a pessoa saiba onde começou e onde terminou determinado assunto. Por isso não são acidentais as repetições em Mateus. Há muitas repetições, que a gente chama de inclusões. Ele coloca no começo o que ele vai falar, ele coloca no final para indicar que ele terminou de falar daquele assunto, e o meio, que é o recheio, é aquele assunto sendo tratado. Por exemplo, capítulo 1, verso 1, vai dizer que é a genealogia de Jesus, filho de Abraão, filho de Davi. Então, Jesus, Abraão, Davi. No verso 17 repete, Jesus, Abraão, Davi. Dizendo, aqui começou a genealogia, aqui terminou a genealogia. Capítulo 4, 23, vai dizer que Jesus percorria toda a Galileia, ensinando o evangelho do reino, pregando nas sinagogas e curando doenças e enfermidades entre o povo. É o 4, 23. No 9, 35, esse mesmo texto se repete. Jesus percorria todas as cidades, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. O que há entre o capítulo 4, 23 e o capítulo de número 9, verso 35? O que há é capítulos 5, 6 e 7, o ensino, porque Jesus ensinava. Então começa o capítulo 5, verso 2. E ele, abrindo a boca, ensinou. No capítulo 7, 28. E terminando Jesus o seu ensino, as multidões estavam maravilhadas,
porque ele ensinava como quem tem autoridade. Terminou o ensino. Aí depois vem 3 milagres, é Jesus curando, e ele chama discípulos, é Jesus pregando, porque a palavra pregar significa convocar, chamar para o reino. O verbo é o verbo queriço. Então Jesus faz curas, chama discípulos. 3 curas, chama discípulos. Faz mais 3 curas, chama discípulos. Faz mais 4 curas e diz: a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores. Ou seja, nós temos o total 10 milagres. Porque 10, no judaísmo, isso não é cabala. Isso é midrash. É um jeito de guardar na cabeça. Vou contando os milagres. Quando completar 10, indica o número de poder. Então acabou. Então por isso que tem, do capítulo 8 e 9, 10 milagres. No resto do evangelho, mais 10. O evangelho é todo cheio de esquemas. Porque ele é para ser decorado por quem lê. Quem lê esse evangelho, ou na verdade, quem ouve esse evangelho, precisa aprender o que é um crente de verdade. Então lá nas bem-aventuranças começa: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Capítulo 5, verso 3. Aí, porque deles é o reino dos céus, essa frase é repetida no final das bem-aventuranças, os 5:10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Assim, as pessoas sabem quando começou, quando terminou. Contando 7 bem-aventuranças, ele sabe. Terminou, é o ensino perfeito. Contando 10 milagres, ele sabe. É a ação perfeita de Jesus curando. Contando 5 discursos, ele sabe. É Jesus como o novo Moisés. Ou seja, esse evangelho, que parece, depois que eu falei isso tudo, muito difícil, é difícil para a gente que tem televisão e está acostumado com um comercial de 30 segundos. Eles não têm pressa. E eles passam horas, se você quiser saber quantas, para ler esse evangelho em grego. Você consegue ler esse evangelho inteiro, pausadamente, em 8 horas e meia. Ou seja, se alguém resolvesse ler esse evangelho para a comunidade, de voltar e revisitar a história de Jesus, ficaria 8 horas e meia sentado ouvindo. Claro que tem pausa. Por isso que tem ensino, aí dá uma pausa. Depois vem curas, aí traz outra pausa. Depois vem parábolas, aí depois faz outra pausa. Aí vem Jesus na Galileia, aí faz outra pausa. Aí vem Jesus ensinando o discipulado, capítulo 18, aí faz uma pausa. Aí vem Jesus ensinando o ministério dele na Judéia, os discípulos, junto com Jesus, ensinando como o ministério era na Judéia. Depois Jesus ensinando o que vai acontecer no final do mundo. É um evangelho todo cheio de marcas. Mas tem uma marca mais importante nesse evangelho, acima de todas as outras. E essa marca está no começo, essa marca está no meio, e essa marca está no fim. É o que a gente chama de tema. O tema do evangelho é enunciado no começo, o tema do evangelho é enunciado no meio, e o tema do evangelho é anunciado no fim. Se você colocar a mão no meio do papiro, que eles abriam para ler, você encontraria Mateus 18, 20. Se você colocasse a mão no final do papiro, você encontraria Mateus 28, 20. E se você colocasse a mão depois da introdução, na primeira frase que explica quem é Jesus, você encontraria Mateus 1, 23. O que diz cada um desses textos? Mateus 1, 23 eu acabei de ler. Ele diz assim: que a virgem conceberá e dará à luz a um filho que será chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Esse texto é para dizer que Jesus é Deus conosco. E tem gente, inclusive eu, era uma coisa que eu tinha quando eu comecei minha caminhada, eu ficava pensando assim: se fala que ele é Emanuel, por que deram um nome para ele de Jesus? Porque o anjo está falando para chamar ele de Emanuel? Porque Emanuel não é nome. Emanuel, inclusive, não é um substantivo. Emanuel é um adjunto adverbial formado por in, que em hebraico significa com, anu, que em hebraico vem de anarno, que é nós, e El, que é o nome em hebraico para Deus. Ou seja, Jesus é aquele,
que tudo que ele toca manifesta que Deus está com a gente. Isso que é dito em Mateus 1, 23, é repetido em Mateus 28, 20, último versículo, porque diz assim o texto: e eis que estou convosco, vou repetir, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, no começo do evangelho diz, Jesus é Deus conosco. No final do evangelho, a última frase do evangelho diz que Jesus é Deus conosco. E no meio do evangelho, Mateus 18, 20 diz assim: e onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Ou seja, Jesus é Deus conosco no meio do evangelho. Portanto, a mensagem do evangelho de Mateus é dizer que Deus não está ausente, que Deus está presente. Irmãos, essa é a melhor boa notícia para os dias de hoje. E eu vou dizer por quê. Porque se tem uma coisa que as pessoas demonstram, inclusive aquelas que dizem que acreditam em Deus, é que elas dizem que acreditam em Deus porque não têm coragem de dizer que acha que Deus talvez até exista, mas ele não interfere nem muda a vida da pessoa. É o que eu chamo de ateísmo funcional. Deus existe, existe. Você gosta dele, gosto. Mas ele é só um recurso quando a gente está em dificuldade. Apareceu uma dor, fui para o médico, estou com medo do resultado do exame, aí eu vou lá e vou clamar a Deus. Estou encalhado, estou querendo casar, tem gente assim. Aí quando começo a debochar, fazer bullying, dizendo, você vai ficar para a titia. Aí a pessoa vai lá e pede a Deus para mandar uma pessoa especial para casar. Quando a pessoa tem um desafio do trabalho, ela vai lá e clama a Deus. O Deus que é só uma muleta para quem precisa dele, é muito pouco. Esse Deus que é uma muleta, também é o Deus esquecido quando tudo está bem. Esse não é o Deus conosco. Esse é o Deus que é mais parecido, se a gente olhar para o Antigo Testamento, com Baal, que recorrem para ele quando não chove. Baal, o Deus, uma divindade do Antigo Testamento, que é uma divindade rival ao Deus do Antigo Testamento, ele é clamado quando não tem chuva, quando está passando fome, quando tem dificuldade de ter filho, quando os animais não dão cria, as pessoas recorrem a Baal. E quem é o Deus do Antigo Testamento, Yahvé? É o Deus que quando você pede para ele te ajudar ou fazer alguma coisa, ele faz uma história enorme, ele te manda para o Egito, depois ele te tira, faz você andar um tempão no deserto, porque ele nos ensina no curso de nossa história, para mostrar que não é o pão, nem é o vinho, nem é ter tendas e nem família, mas é a presença dele que importa. A mensagem de Mateus é que Deus está presente. E só é possível ter essa mensagem para uma igreja que não consegue mais perceber onde está Deus. O Evangelho de Mateus foi escrito para uma igreja que não consegue mais reconhecer onde está Deus, porque quando eles olham para quem prega Deus, a comunidade mateana, a igreja de Mateus, quando eles procuram aqueles que pregam Deus, quem são esses? Os escribas, os fariseus. Eles encontram o seguinte, Mateus capítulo 5, verso 11. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, perseguirem e mentirem, disserem todo mal contra vós. Ou seja, esse evangelho foi escrito para fazer menção, e ele recupera a fala de Jesus, de gente que mentindo fala mal da gente. Mas não é falar mal em qualquer lugar, é falar mal no tribunal. Ele vai inclusive dizer, regozijai-vos, exultai, porque grande é o vosso galardão, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Quem são esses? Os fariseus e escribas. Como eu sei? Porque Jesus diz em Mateus 5,20, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, vocês jamais vão herdar o reino dos céus. Então o paradigma de justiça, naquele tempo, eram os escribas e fariseus. Mas quem são os escribas e fariseus? Está no capítulo 23 de Mateus. Aqueles que vão no mundo inteiro para procurar um prosélito, e quando fazem prosélito, fazem esse prosélito filho do inferno. Aqueles que usam vestes talares, que assentam na cadeira de Moisés, mas que julgam as pessoas. São os religiosos, que usam Deus para perseguir, que usam Deus para não perdoar,
que usam Deus apenas como instrumento para ter status. Diante dos religiosos falhando, diante do escândalo dos religiosos hoje, que faz com que tanta gente fique pensando, o que está acontecendo com a igreja? Mateus deixou uma mensagem para uma igreja em crise do passado, que ecoa para a igreja em crise hoje. O teu Deus, que se manifesta através de Jesus, Ele está vivo e Ele está contigo. E Ele está contigo de 3 maneiras diferentes. Cada um dos versos, 1:23, 18:20 e 28:20, é para dizer 3 formas que manifestam a boa notícia da presença de Deus. A primeira delas: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado, o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O texto de Mateus 1:23 está ensinando o seguinte: que nas histórias imperfeitas, que nas histórias escandalizantes, aparentemente absurdas, que as pessoas olham e dizem, Deus não está ali, quando alguém de fato conhece o poder de Deus e confia no poder de Deus, é nessas histórias que Deus se manifesta. Presta atenção no texto. Eis que a virgem conceberá. Como que virgem concebe se ela é virgem? Como que uma virgem concebe se ela não conheceu o homem? O texto está fazendo alusão ao fato de Maria estar comprometida com José, mas não ter coabitado com José e aparecer grávida. Está no verso 18 em diante do Evangelho. E aí, de repente, José resolve abandonar secretamente Maria. Porque ele sabe que a pena para uma mulher que engravida sem ter coabitado, é uma mulher adúltera, é ser apedrejada. Aí um anjo aparece e diz para José, não temas receber a sua esposa, porque o que está sendo gerado no ventre dela é do Espírito Santo. Em seguida, o que se anuncia é o texto que nós lemos, de que essa história estranha, ela é tão estranha, mas tão estranha, que se você olhar na genealogia de Jesus, no capítulo 1, você vai perceber que a genealogia é estranha também. Ela geralmente, genealogia conta nomes de homens. E tem várias mulheres na genealogia. Tamar, Raabe, Ruth. E são só histórias. Ou de uma estrangeira que aparece na história. Ou de uma mulher, que era uma mulher que acabou acontecendo um problema familiar, que ela acabou se envolvendo com seu sogro. São histórias tortas. Mas é dessas histórias tortas é que vem Judá, com seus filhos Pérez e Zerá. É que vem Davi, o grande rei de Israel. É o autor, é Mateus, preparando o nosso coração para entender que de mais uma história estranha, aparentemente estranha, virá a manifestação da graça de Deus, da glória de Deus. E a história estranha é a história de Maria. A virgem conceberá. E o que todo mundo diria, sei lá, essa história está esquisita, é daquela história esquisita que virá o Deus conosco. A presença de Deus, muitas vezes em nossa vida, não se manifesta quando nós temos o orgulho de dizer, minha vida não tem problema nenhum. Minha família é de comercial de margarina, as contas são todas pagas, meu nome não está no SPC, tudo que eu faço é perfeito e eu sou muito bom. Quando eu começo a falar isso, eu penso assim, ótimo, eu encontrei um justo. Mas se eu colocar uma lupa ou colocar um telescópio, eu descubro que não é verdade, nem na minha, nem na sua vida. Porque a tua família, a tua vida, a nossa trajetória é imperfeita. Ela não é exemplar. Sempre há coisas que nós não temos com que nos orgulhar de contar. E a gente fica pensando, onde está Deus nisso? Pois bem, Deus é aquele que resolveu habitar na sua dificuldade, na sua fraqueza. Porque Deus
ensinou para Paulo que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. É quando você olha que você estava doente, mas ainda está de pé. Quando você vê que o teu filho não é perfeito como você imaginava, mas ele ainda está vivo. Quando você vê que você tem dificuldades, limitações, problemas, acorda de mau humor, coisas ruins acontecem contigo, e você fica preocupado perguntando, onde está Deus? O texto aqui é para dizer que Deus está contigo, porque você só está respirando, você só está de pé, você só consegue manter sua vida, porque Ele resolveu te abraçar na tua fraqueza. É na virgindade de bons frutos e de boas histórias que Deus mostra que Ele é Deus na sua vida e a glória é dEle. É para que você, ao mesmo tempo que reconhece Deus na sua história imperfeita, você também consegue entender que a glória é toda dele. Você não tem como levantar a voz e dizer, Senhor, aqui está um justo. Você vai sempre dizer, como eu sempre tenho que dizer, ai de mim, porque eu sou um pecador. Se não for assim, o que sobra é o que o mundo oferece, que são máscaras. Máscaras para ocultar as falhas da nossa persona. Não precisa ocultar as falhas da sua persona, porque as marcas da tua vida, se você tem Jesus, são as marcas de Cristo. São sinais de que Deus é o Deus que permitiu a ferida, cicatrizou e deixou a marca para dizer que o que não te mata, te fortalece. Em segundo lugar, Mateus 18:20 vai ensinar que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele está no meio dele, no meio deles. Eu vou explicar por que isso. Porque a igreja de Mateus, eu sempre aprendi esse texto pensando assim. Quando vem numa reunião de oração, vem 2 pessoas ou 3 pessoas só, aí vem o pregador e fala assim, ou o dirigente fala assim, Deus está aqui, não se preocupe, irmãos, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, Ele estará aqui. Ou seja, a gente sempre usa isso como argumento para dizer, Deus está aqui mesmo não vindo o povo. Então está o dirigente, está mais um, pronto, Deus está aqui. Mas não é bem isso em Mateus. Eu vou corrigir. A comunidade de Mateus é uma comunidade perseguida. O manual da perseguição de Mateus é Mateus 25. Eles recuperaram a memória de Mateus 25. Não tem nenhum outro evangelho. Eles pegaram ditos de Jesus, que são ditos falando de perseguição, que só tem em Mateus, não tem outro evangelho. E no capítulo 25 ele vai dizer assim, eu já falei do capítulo 5, verso 11, que diz que eles vão ser injuriados e perseguidos e mentindo vão dizer todo mal. Eu disse que é tribunal. Pois bem, o capítulo 25 fala das penas do tribunal. Eu conheço um pouco de literatura judaica fora da Bíblia. Então há um texto chamado Pirkei Avot, traduzindo é capítulo dos pais. E lá vai dizer o seguinte, que se alguém for herege, se alguém for pego em heresia, primeiro, não venda pão para ele. Segundo, não venda vinho para ele, e nenhum tipo de bebida. Terceiro, mande ele embora da cidade. Como você manda ele embora da cidade? Faze-o passar vergonha pública. Eles recomendam que coloque ele nu na praça. Quarto, se ele não for embora, aprisione-o. E deixe ele preso até ele renegar a heresia. Isso está no Pirkei Avot. Pois bem, Mateus 25 diz, Jesus pergunta, onde é que te vimos assim, 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 e não te acolhemos? Quando viste os meus pequeninos. E o que os pequeninos tinham? Tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Estive nu e não me vestistes. Estive preso e não foste ver-me. Estive enfermo e não foste me visitar. Isso estava acontecendo, não é hipotético. Porque quando os judeus começaram a perseguir os cristãos, e aplicaram isso que está no Pirkei Avot, porque o cristianismo era heresia. Então primeiro colocavam o indivíduo sem poder comprar pão na cidade. E aí eles dependiam do quê? De alguém que levasse pão. Mas quem é o cristão que vai querer visitar um outro cristão perseguido para levar pão? O que vai acontecer é que eu vou ser perseguido também. Se ele insiste, para de vender água.
Se ele insiste, coloca ele nu na praça. Se ele insiste, prende ele na sinagoga, porque a sinagoga, quando tem prédio, também é cadeia. As cadeias daquela época não são cadeias como hoje, que tem refeição de manhã, refeição no almoço, refeição à noite. Lá, se alguém não levar comida para você, você não come. Porque as cadeias são cadeias, as cadeias romanas são terríveis. Inclusive, Paulo fala, quando ele escreve a Filipenses, de um irmão que os Filipos mandaram, que é Epafrodito, que salvou a vida dele, porque ele estava morrendo de inanição. Ele chegou lá com o que era suficiente para o seu sustento. Porque se não levar comida para o preso morre de fome. Logo, por isso eu estava enfermo. Porque ficou preso, sem comida, começa a enfraquecer e fica enfermo. É o manual da perseguição. Então deixa eu falar para você, lá na comunidade de Mateus, para onde foi escrito esse evangelho, era uma comunidade perseguida. Então, os irmãos não queriam ir para o culto, porque se você vai para o culto, você é cristão. Os judeus começam a te perseguir. E fazem essas penas. Por isso que Jesus diz, se você não ajudar um dos pequeninos, você não tem parte comigo. Você vai ser mandado embora. Por isso que Jesus diz, que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ele está com os 2 ou 3 que têm coragem de se reunir na igreja. E não com os outros que não vão para a igreja, porque sabem que vão observar que ele foi para a igreja e vão persegui-lo, e daqui a pouco ele não vai poder comprar pão, daqui a pouco ele não vai poder comprar água. Ou seja, é um texto para dizer o seguinte, Deus está com os fiéis. Perceba que Deus não está com os perfeitos, Deus está com quem tem coragem de ser igreja. E aí eu fico vendo o movimento dos desigrejados e eu não consigo entender. Porque a premissa do movimento dos desigrejados é a seguinte, a igreja é cheia de defeito, e sendo cheio de defeito, eu não posso aceitar que alguém sirva a Deus cheio de defeito assim, então eu prefiro ficar na Igreja Internacional do Cristo em Casa. Mas quando o vizinho dele é cheio de defeito, ele muda de rua? Quando o trabalho dele tem colegas com defeito, ele muda de trabalho? Quando ele tem na escola, na faculdade, na universidade, colegas ruins, ele sai da faculdade? Não, ele só é rigoroso com a igreja. Isso é preconceito. A presença de Deus se manifesta quando você sabe que eu sou imperfeito, você também é imperfeito. A gente sabe o preço que a gente paga para ser crente. 69 anos nessa igreja, pagando preço, sofrendo. Mas a gente pode ter uma certeza. Até aqui nos ajudou o Senhor. Tendo 1.000, tendo 5.000 ou tendo 2, nós sabemos que Deus está conosco. Porque quando nós ousamos viver em comunidade, suportando uns aos outros em amor, que não é lá no texto de Efésios, quando você lê Efésios, o capítulo 4, suportar não é isso aqui. Suportar é isso aqui. É puxar de baixo. Quando a gente faz isso, Jesus se manifesta, porque o que ele faz é levantar a nossa vida. E quando eu estou um pouco baixo, quando eu estou um pouco down, você me levanta. Quando você está um pouco down, eu te levanto. E assim nós vamos sendo a graça de Deus manifesta por nossa vida na vida do nosso irmão. E Jesus se manifesta. O corpo de Cristo se manifesta quando nós vivemos Cristo entre nós. Isso é igreja. A boa notícia é, você está sentado aqui, num lugar que é a manifestação da presença do Cristo vivo entre nós. Isso quer dizer que se alguém precisar de uma mão, você será a mão de Deus estendida para essa pessoa. E se alguém precisar, e se você precisar de alguém, o contrário vai acontecer. Porque comunhão não é apenas estar presente numa igreja. Atos capítulo 2, verso 44, diz que todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles eram um saco de batatas. Sacos de batatas são batatas juntas. Mas ter tudo em comum é cozinhar as batatas até a casca sair, virar purê e você não sabe onde começa uma batata e onde termina a outra. Porque elas viraram uma massa e tudo que diz respeito a uma batata diz respeito a todas. O desafio da comunidade é deixar de ser apenas um ajuntamento solene. Primeira mensagem que eu ouvi nessa igreja, num domingo. Pastor Eloy lendo Isaías, falando do ajuntamento solene.
dizendo que Deus não tolera ajuntamento solene por iniquidade. Eu guardei. E no meio do sermão ele citou: guarda o teu pé ao entrares na casa do teu Deus. Eu era um adolescente. Quando eu entrava na igreja, cheio das superstições, eu falava assim: vou entrar com o pé direito. Eu não sabia como era. Vou entrar com o pé direito, porque eu tenho que colocar o meu melhor pé. Meu melhor pé era o pé direito. Eu sou destro, eu colocava o pé direito. Aí eu andava assim, ficava assim: onde eu vou sentar? Toda vez que eu entrava, eu falava: senta mais para frente. Porque vinha na reunião de semana, era pouca gente. Aí eu fazia o quê? Eu já sentava na frente para não me pedirem para sentar lá atrás. Aí depois eu li na Bíblia que a gente tem que procurar os últimos lugares para chamarem a gente para frente. Ou seja, eu estava tentando, na minha ingenuidade, viver para Deus, neste lugar. E com minha dificuldade, com minha pouca sabedoria, eu fui aprendendo, até descobrir que não é sentar atrás, não é sentar na frente, não é entrar com o pé direito, mas é entrar na vida do meu irmão para ser bênção na vida dele. Você é bênção na vida do seu irmão se você ousar ser presença de Jesus na vida dele. E por fim, para encerrar essa mensagem, Mateus 28, 20, eu vou falar do 18 ao 20, diz assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazer discípulos de todas as nações. Ele vai dizer para fazer discípulos de todas as nações, mas perceba o que ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. O que diz Gênesis 1:1? Vamos repetir? No princípio. Essa ideia de céu e terra, a gente chama isso de merisma. Quando você fala céu e terra, você está falando de dois extremos. É para indicar a totalidade. Quando diz céu e terra, está dizendo Deus criou todas as coisas. Pois bem, o merisma de Gênesis 1 é repetido em Mateus, porque Mateus está citando Gênesis, para dizer: nesse mundo que Deus criou, a autoridade está nas mãos de Jesus. Se Jesus é a autoridade nesse mundo, quando ele manda, você pode pisar em qualquer lugar. Vá para todas as nações. Porque o mundo pertence a Deus. O Senhor é o dono do universo. Nós, quando vamos em qualquer lugar, nós podemos ser cidadãos de outro mundo. Mas nós estamos pisando nos terrenos, nos territórios que a Deus pertencem. E quando chegamos lá, nós vamos ensinar as pessoas todas as coisas que Jesus tem ensinado. Mais ainda do que Jesus tem ordenado. Que o texto diz ordenado. Nós vamos batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que é o seguinte: quando eu vou, eu sou Brian. Eu não sou Jesus. Como eu tenho certeza que não vai dar errado? Irmãos, eu ousei, na minha ignorância, chamado para apresentar um trabalho. Aí eu falei assim: eu vou falar de Bíblia. Aí fui lá falar de Bíblia. E o trabalho que eu apresentei foi lá na Universidade de Paris. Aí quando cheguei, aquela coisa que você não sabe bem o que é, então você vai lá pensando assim: vai estar uns aluninhos lá. Aí eu era o terceiro trabalho, de 4 trabalhos apresentados numa manhã. E esses 4 trabalhos eram trabalhos no campo de antiguidade. Eu trabalho com antiguidade. E eu falei de Bíblia. Quando eu cheguei lá, as pessoas que eu lia nos livros estavam sentadas em círculos concêntricos. Primeiro, os camaradas dos livros que eu citava, são fileiras hierárquicas. Depois, os indivíduos que citavam os livros que eu citava. E depois, os doutores e mestres que eu conhecia. Ou seja, eu falei assim: já era. Não tem jeito. Eu vou falar de Bíblia, eu vou passar vergonha aqui. Aí a primeira pessoa falou, aí quando terminou de falar, eles destruíram o trabalho da pessoa. Eu falei assim: ai meu Deus, destruíram o trabalho dessa primeira pessoa. O que vai ser do meu trabalho? Quando chegou a segunda pessoa, não sobrou nada. Nem o papel servia. Aí eu falei assim: meu Deus, chegou minha vez. Aí eu sentei. Eu ainda fui cara besteira de apresentar em francês. Meu francês, ele é ruim, ele era péssimo. Parecia mais enrolation, embromation do que francês. Aí foi apresentar em francês. Podia até falar em português com texto projetado em inglês, com texto projetado em francês. Não, foi falar em francês.
com aquele sotaque ainda lendo as referências bíblicas com os números. Vai tentar contar em outra língua para você ver se é fácil. Gente, quando terminou, era um silêncio. Aí quando terminou, eu falei de Bíblia. Eu não falei dos gregos, não falei dos romanos, eu falei de Bíblia, eu falei de Jezabel. Quando terminou, ninguém falou nada, só o professor levantou a mão e perguntou assim, essa sua tradução aqui, porque eu levei as traduções, você tem que levar as traduções. Uma parte em hebraico, uma parte em grego, uma parte em hierógrafo e tita. Pois bem, eles têm especialista em hierógrafo e tita, que eu pensei que eles não tinham. Eles tinham especialista. Ela falou, essa tradução aqui não podia ser melhor, esposa? Podia. Aí eu vi que a pessoa leu meu trabalho. E não falaram mais nada. Só falou assim, muito obrigado, muito bom. Aí eu falei assim, deve estar com pena de mim. Aí eu cheguei perto da Cláudia Beltrão, estou dando o nome para vocês poderem me consultar, e falei assim, doutora Cláudia, diz para mim, foi tão vergonhoso que eles ficaram com pena de mim, não foi? Aí ela disse assim, Brian, aqui ninguém tem pena de ninguém. Vocês acham que sou eu e a minha capacidade? É porque Deus, quando a gente honra e leva o nome dele, ele nos faz falar coisas que fazem as pessoas sonhar. Elas sonham. Elas pensam em sua própria vida. Elas emudecem diante da glória do excelso Deus. Não somos nós, irmãos. Nós não temos que ter medo e nem vergonha do que Deus nos dá e do que Deus nos faz, do que Deus faz em nós. Porque Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É Mateus ensinando para aquela igreja que valeu a pena ser de Jesus. Os problemas que ela tinha eram pequenos perto da presença de Jesus que fazia valer a pena. A virgem concebe? É uma história estranha? Não tem problema não. Mas Deus está ali consertando. Só tem duas pessoas? Não tem problema. Deus está com aquelas duas pessoas, porque um com Deus forma a maioria. E se por acaso a gente pisa em algum lugar que parece que nós estamos cercados, não se preocupa não. Porque quando Deus te leva e você abre a boca em nome dele, ele cuida de você e você vai ser bênção para as pessoas. Eu me lembro como se fosse hoje. Narrar para os meus amigos as parábolas de Jesus. E nós todos juntos chorando. Um agnóstico, um ateu, um de matriz africana, eu cristão, e mais uns 3 que eu não sabia o que eram. Todos nós chorando diante da maravilha que é o Evangelho de Jesus. Esse milagre faz a gente ter 69 anos. A gente pode dizer, valeu a pena. Porque a boa notícia de Deus para nós é que Ele está aqui presente. Receba esse presente em nome do Senhor. Vamos ficar de pé e vamos orar.